Olá, sejam muito bem-vindos a este nosso estudo espiritual de hoje. Sabe, quando a gente fala sobre as profecias do tempo do fim, é super comum bater aquele frio na barriga, não é verdade? O livro do Apocalipse muitas vezes traz um certo sentimento de temor para muita gente. Mas olha, o nosso propósito aqui não é causar pânico, de jeito nenhum. A ideia é justamente o oposto, é avivar a nossa esperança. Nós vamos mergulhar juntos no capítulo 7 do Apocalipse e descobrir como, mesmo no meio das maiores tempestades, o céu nos garante uma promessa incrível de graça e proteção. Então vamos iniciar essa jornada com a mente e o coração bem abertos. Para a gente entender de verdade essa mensagem de esperança, precisamos dar um passinho atrás no contexto. O capítulo 6 do Apocalipse termina com um cenário de arrepiar, de caos global e deixa uma pergunta ecoando por toda a eternidade. Quem poderá subsistir no grande dia? É uma pergunta muito profunda, que mexe com os nossos medos mais reais diante da destruição. Mas é bem aí que a narrativa dá uma virada espetacular. Em vez de deixar a humanidade no escuro e no desespero, o texto sagrado traz uma pausa maravilhosa no capítulo 7. É como se o céu enviasse um abraço de consolação para a angústia da terra. E essa resposta celestial chega como uma ordem majestosa. A visão profética mostra 4 anjos, posicionados lá nos 4 cantos da terra, segurando as forças da destruição. E a ordem que eles recebem é fortíssima: não danifiquem a terra, até que selemos os servos do nosso Deus. Gente, pensem nisso. Isso é pura misericórdia. O nosso Criador simplesmente aperta o botão de pausa na tempestade. Ele detém a destruição final para nos conceder um tempo de graça, um respiro essencial para o preparo e para a salvação. Mas, afinal de contas, o que são esses ventos que estão sendo segurados? Bom, os textos deixam claro que não estamos falando da previsão do tempo, de eventos literais. Esses 4 ventos representam pragas, contendas e aquele temido tempo de angústia final. As profecias apontam para guerras de proporções mundiais. Imaginem potenciais conflitos de magnitude termonuclear, capazes de varrer a vida do planeta. A grande lição aqui é que essa ruína avassaladora, movida pela maldade humana, só não explodiu ainda porque a mão protetora da graça de Deus está segurando tudo. E vai segurar até que os fiéis estejam totalmente seguros. E por que Deus está dando essa pausa? Para que um anjo especial subindo do Oriente traga o selo do Deus vivo. E aqui cabe um esclarecimento espiritual super importante. Não tem nada a ver com código de barras, um chip ou uma marca assustadora na pele, tá? O selo é, na verdade, o próprio caráter de Cristo sendo desenvolvido e gravado no fundo da mente e da alma de quem crê. É um apego à verdade tão firme, tão inabalável, que nenhuma força externa consegue arrancar. E como sinal exterior, a demonstração visível dessa lealdade, a Análive nos mostra a observância do sábado bíblico. Faz todo sentido quando a gente olha para a história. Pense em como funcionava o selo de um grande rei ou imperador antigo. Para ter validade de lei, ele precisava de 3 elementos básicos: o nome, o título e a jurisdição desse governante. E olha que descoberta incrível! O 4º mandamento, o mandamento do sábado, tem exatamente isso. Ele é o selo oficial e governamental do Criador. Lá nós encontramos o nome, que é Senhor Deus, o título, Criador, e a jurisdição, os céus e a terra. É como se a assinatura do próprio Deus estivesse ali. Aceitar e viver isso, em reconhecer a autoridade suprema do Senhor, mostrando que nós somos propriedade legítima dele. Agora, vamos deixar isso muito claro. Nós não estamos falando de legalismo, de jeito nenhum. A salvação é alcançada única e exclusivamente pela graça, pelo poder purificador do sangue de Cristo. Ponto. Esse é o coração do Evangelho. Mas sabe o que acontece na vida de quem recebe essa graça e experimenta a verdadeira fé? A obediência nasce naturalmente. Essa confiança irrestrita em Jesus como Salvador transborda e inspira um amor tão profundo que a gente passa a obedecer a sua lei por pura gratidão. O Evangelho e a lei caminham abraçados na vida de quem tem o selo de Deus. É então que a Bíblia nos apresenta um número que fascina muita gente: 144 mil. É o número dos que recebem o selo de Deus. Mas não precisa quebrar a cabeça tentando fazer matemática literal com isso. Os teólogos lembram que estamos lendo uma profecia cheia de símbolos. Esse número maravilhoso representa, na verdade, a plenitude e a perfeição da última geração de cristãos. É aquele grupo fiel que vai estar vivo aqui na Terra, de pé e inabalável, durante a grande crise final, aguardando o glorioso momento do retorno do Senhor. E quem compõe esse grupo? Bom, as antigas 12 tribos literais já não existem mais daquela mesma forma.
Quando o apóstolo João fala sobre elas, ele está descrevendo o novo Israel, o Israel espiritual. E isso é lindo porque abrange pessoas do mundo todo. Cristãos fiéis de todas as origens, culturas e nacionalidades espalhadas pelo globo. Esse é o grupo remanescente que se deixou transformar de tal maneira pela graça, que agora reflete o caráter perfeito de Cristo para todo o universo ver. E é fascinante quando a gente começa a analisar os nomes dessas 12 tribos, porque eles contam a história das nossas próprias jornadas espirituais. Levi, por exemplo, simboliza aquela fidelidade absoluta a Deus, mesmo quando todo mundo ao redor mergulha na apostasia. Manassés fala daquele amor profundo pela verdadeira paz espiritual. Gade exemplifica a superação dos nossos tropeços e a vitória sobre o pecado. Isso mostra claramente que não importa a nossa fraqueza, a graça de Deus transforma o nosso caráter imperfeito numa rocha inabalável. Mas fica um alerta super sério. As tribos de Dan e Efraim nem aparecem nessa lista. É um aviso muito forte sobre os perigos eternos daquele pecado que a gente esconde e não quer abandonar. A partir desse ponto, a visão profética sai da terra e nos leva direto para as cortes celestiais. E lá acontece um contraste maravilhoso entre os 144 mil e o que o texto chama de a grande multidão. Tem uma diferença bem clara entre os dois. Enquanto os 144 mil representam aquela geração final específica que passa por toda a crise antes da volta de Jesus, a grande multidão é infinitamente maior, é inumerável. É formada por todos os salvos, as pessoas que creram e descansaram em Deus ao longo de todas as épocas da história da humanidade. A descrição dessa grande multidão no céu é uma verdadeira festa de celebração e vitória. Eles estão usando roupas puras e totalmente brancas. Esse é o maior símbolo de que a justiça de Cristo foi dada a eles puramente pela fé. Nas mãos, eles seguram ramos de palmeiras, que há milênios representam alegria e vitória espiritual, nos fazendo lembrar das grandes festas bíblicas. E de todas as imagens, a mais sublime é esta. Eles estão de pé, seguros e inteiramente aceitos ali mesmo, bem em frente ao trono do Todo-Poderoso. Mas, afinal, como é que eles chegaram até lá? Qual foi a receita? A resposta é a base do Evangelho Eterno. O texto sagrado declara: estes são os que lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. A gente precisa gravar isso no coração. Superar as lutas e vencer a nossa natureza não é algo que alcançamos na força do nosso próprio braço. A verdadeira vitória e a pureza da alma vem somente, estritamente, pelo poder purificador e redentor do sangue do nosso Cordeiro, Jesus. E deem uma olhada na recompensa incrível por essa fidelidade. Uma proximidade eterna e direta com o próprio Criador. Esses salvos não são meros visitantes, eles têm o privilégio indescritível de servir a Deus dia e de noite ali dentro do majestoso santuário celestial. Aqueles que antes enfrentavam guerras, angústias e tempestades na terra, agora recebem o maior lugar de honra no centro do universo, totalmente protegidos sob o cuidado de Deus. E as promessas do céu não param, elas trazem um conforto profundo. A Bíblia diz: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. É o fim permanente da dor. Todo o sofrimento mundano, aquele choro escondido, a ansiedade de não saber o dia de amanhã, as privações físicas e as duras perseguições, tudo isso acabou. E acabou para sempre. As almas que confiaram no Senhor durante as noites mais escuras finalmente vão desfrutar de uma paz absoluta que jamais vai ser tirada delas. Essa próxima cena é inquestionavelmente uma das imagens mais belas e emocionantes de toda a palavra de Deus. Acontece uma inversão maravilhosa. O Cordeiro que foi sacrificado na cruz para nos salvar, agora assume o papel do bom pastor para toda a eternidade. Ele mesmo, com todo o seu amor, vai nos guiar em direção às fontes de águas vivas. E o texto divino revela que o próprio Deus, com a sua mão, vai enxugar toda e qualquer lágrima dos nossos olhos. O ciclo trágico de luto e dor da história humana chega ao seu fim. Para encerrar o nosso estudo, a gente percebe que o capítulo 7 do Apocalipse não é apenas sobre desventar mistérios proféticos para matar a curiosidade. É um chamado direto para uma transformação espiritual na nossa vida hoje. Diante de promessas tão espetaculares, fica a grande e solene pergunta que ecoa para cada um de nós. As nossas vestes já estão lavadas no sangue purificador do Cordeiro? Vale a pena a gente parar para refletir muito sobre isso. Enquanto os anjos da graça ainda seguram os ventos lá fora, hoje é o dia perfeito para entregarmos tudo a Cristo e permitirmos que o seu selo marque as nossas mentes e os nossos corações. E, por favor,
Compartilhe esse estudo com outras pessoas, com seus amigos e familiares. Existe uma necessidade urgente de espalhar essa luz e essa esperança antes que a tempestade comece de vez. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor esteja sempre com todos nós.